Eu nunca pensei que minha vida pudesse mudar tanto em uma única tarde. Era um dia comum, igual a tantos outros, e eu estava no quintal, cuidando das minhas plantas. Aquele era meu momento de paz, sabe? Ficar ali, sentindo o cheiro da terra, ouvindo os passarinhos. Mas, de repente, o telefone tocou e tudo mudou. Eu lembro como se fosse hoje. A voz dela era séria, quase fria. Preciso falar com a senhora sobre seu neto, Lucas. Naquele momento, meu coração já começou a acelerar. Ela explicou que o Lucas tinha sido deixado em um abrigo e que ele estava lá faz 2 dias, sozinho. Parece que o abandonei. Eu não conseguia acreditar. Meu Eduardo, meu filho, tinha abandonado o próprio filho? O mundo começou a girar e eu preciso segurar na cadeira para não cair. 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça e nenhum deles fez sentido. Eu só sabia de uma coisa: eu preciso ver o Lucas. Naquela mesma hora, peguei o primeiro ônibus e fui direto para o abrigo. A viagem parecia interminável e eu só conseguia pensar no rostinho dele, no quanto ele devia estar assustado, confuso. Eu queria poder pegá-lo no colo e dizer que tudo ia ficar bem, mesmo que eu nem saiba como fazer isso. Asterisco, quando cheguei no abrigo, uma moça me recebeu. Ela me olhou com aquele olhar que mistura pena e preocupação e disse se eu estava bem. Quero ver meu neto, foi tudo que consegui dizer. Ela me levou até uma sala pequena, com brinquedos espalhados pelo chão. E ali, num cantinho, sentado no tapete, estava o Lucas. Ele parecia tão pequeno, tão frágil. Eu vi ele mexendo num carrinho de brinquedo, mas não estava brincando de verdade. Se ele nem esteve ali, sabe? Perdido no próprio mundo, eu me aproximei devagar, tentando não assustar ele. Chamei, com a voz tremenda. Quando ele falou o olhar e me viu, eu vi o medo nos olhos dele se transformar em surpresa. E aí, ele saiu correndo na minha direção e me abraçou tão forte que eu quase não consegui segurar as lágrimas. Vovó, você veio, ele disse, e a voz dele era tão baixinha, quase um sussurro. Eu queria poder dizer que sim, que estava tudo bem, que nada mais ia machucá-lo, mas eu sabia que era uma promessa difícil de cumprir. Claro que eu vim, meu amor. A vovó sempre vai estar aqui. Aquele momento, não tem como explicar o que senti. Era como se meu coração tivesse se partido em 1000 pedaços, mas ao mesmo tempo, eu me senti determinado. Sabia que eu precisava fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para cuidar dele. Depois desse abraço, me senti no chão com ele. Perguntei se ele queria me contar o que tinha acontecido, mas ele só balançou a cabeça, como se não quisesse ou não pudesse falar. E eu entendi. Não preciso forçar nada. Quer brincar com o carrinho comigo, vovó? Ele disse, tentando sorrir, mas eu vi que aquele sorriso não era de verdade. Carrinho e comecei a fazer barulho de motor, como se fosse uma corrida. Era uma coisa tão simples, mas naquele momento, era tudo que eu podia fazer para tentar trazer uma pequena alegria para aquele menino. Quando o assistente social voltou, ela disse que precisávamos conversar. Eu sabia que não ia ser fácil, mas primeiro ouvi o que ela tinha a dizer. Ela me explicou que, para eu ficar com o Lucas, ia precisar passar por um processo, que tinha toda uma burocracia, que as coisas não eram tão simples quanto eu imaginava. A senhora vai precisar provar que pode cuidar dele, ela disse, e aquilo me deixou revoltada. Como assim eu sou a avó dele? Não era óbvio que eu ia fazer de tudo para cuidar do meu neto? Mas ela explicou que as coisas não funcionavam assim. Foi aí que eu sabia que a luta estava apenas começando. Eu saí dali com uma mistura de sentimentos que não consigo nem descrever. Tinha raiva, tristeza, medo, mas, acima de tudo, eu tinha uma coisa clara na minha cabeça. Eu não ia deixar o Lucas sozinho. Não importava o que eu tivesse que fazer, nem quanta papelada eu precisasse consultar, eu ia cuidar daquele menino. Aquele olhar que ele me deu, quando me viu, como se tivesse achado um pedacinho de esperança, aquilo foi tudo para mim. E eu sabia que, dali em diante, a gente ia precisar lutar muito, mas pelo menos a gente ia lutar juntos. Naquele dia, levei o Lucas para casa comigo, pelo menos até que as coisas se resolvessem. E ele parecia mais calmo, mais tranquilo, sabendo que estava comigo. De noite, depois que ele dormiu, eu fiquei olhando ele ali, tão pequeno, tão indefeso, e pensei em todas as coisas que ainda estavam por vir. Eu sabia que a estrada ia ser longa, cheia de altos e baixos, e que eu não estava mais na flor da idade para enfrentar tanta coisa, que não tinha escolha.
Se o Eduardo deixou o filho para trás, eu não ia fazer o mesmo, não importa o quanto doía, o quanto cansava, eu ia dar conta. Que qualquer medo, maior que qualquer dificuldade. Eu sabia que não seria fácil, mas não imaginava que seria tão difícil. Depois que levei o Lucas para casa, fui instruído a comparecer a uma audiência para discutir a guarda. Nunca tinha pisado num tribunal antes, e a ideia de estar diante de um juiz, de advogados, de gente que não me conhecia e ia decidir o futuro do meu neto, me deixou apavorada nos dias que antecederam a audiência. Eu mal consegui dormir toda vez que fechava os olhos, imaginando que eles iam dizer, e se achassem que eu não era capaz, que eu era velho demais de mim, e isso era tudo que importava. O dia da audiência chegou, e me lembro de ter me arrumado como se fosse para um evento importante. Coloquei o melhor vestido que tinha, aquele azul que sempre usei em graças especiais, passei um perfume suave e arrumei o cabelo. Não era por vaidade, mas porque queria mostrar que estava pronto, que eu levava aquilo a sério. Quando olhei no espelho antes de sair, vi uma mulher forte, mas que carregava uma tristeza nos olhos. Por dentro, Lucas segurou minha mão o caminho todo até o tribunal. Ele não entendeu direito o que estava acontecendo, só sabia que tinha que ficar do meu lado. Promessa. Assim que entrei no tribunal, fui recebido por uma assistente social que explicou como as coisas iam funcionar. Ela me falou que o juiz ia querer saber tudo sobre minha vida, minha condição financeira, minha saúde praticamente, ia me dissecar ali, na frente de todos. E eu penso, será que eles vão entender que isso não é só sobre dinheiro ou idade? As luzes eram fortes, e o lugar tinha um silêncio que fazia cada som ecoar. Sentei na cadeira que me indicaram e esperei, enquanto o coração batia tão rápido que parecia que ia machucar no peito. O juiz entrou e começou a audiência. Lembro que ele tinha uma expressão séria, mas ao mesmo tempo parecia sereno, como alguém que já viu de tudo. Ele começou falando que entendia a situação, mas que primeiro teria certeza de que Lucas estaria bem cuidado. Começaram a me fazer perguntas, e eu respondi todas, uma por uma. Perguntaram onde eu morava, como era minha casa, quantos quartos tinham. Dona Helena, a senhora tem alguma condição de saúde que possa prejudicar o cuidado do menino? Essa pergunta me doeu. Eu sei que já passei dos 60, mas eu ainda sou forte, e estava disposto a fazer qualquer coisa por ele. Respondi com firmeza que não, que minha saúde era boa e que eu nunca deixaria faltar nada para o meu neto. Mas mesmo assim, via nos rostos das pessoas uma certa dúvida, como se eu não fosse suficiente. Depois, pediram para falar sobre o Eduardo. Foi a parte mais difícil. Seu filho, o pai do Lucas, tem algum contato recente com a senhora? A resposta era um não seco, mas isso me fez tanto. Eu não sabia por onde meu filho andava, o que ele estava fazendo, só que ele tinha se metido em problemas, e agora quem estava pagando era o Lucas. Queria proteger o meu neto de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, queria entender o que aconteceu com o Eduardo, e por mais que tivesse acontecido errado, não poderia deixar de me preocupar com ele naquele momento. Tudo o que importava era garantir que o Lucas ficasse seguro. O assistente social começou a falar sobre a situação do Lucas no abrigo, descrevendo como ele chegou lá, as condições em que foi encontrado. Era difícil ouvir aquilo. Ela disse que ele estava desnutrido, que tinha sinais de negligência. Eu senti como se alguém tinha enfiado uma faca no meu coração. Como deixar esse ponto e como eu, como avó, não tinha percebido o que estava acontecendo antes. As lágrimas vieram, mas eu não pude me deixar levar pela emoção, não. Na frente do juiz, ele pediu que eu fosse forte, que eu fosse capaz. Quando perguntaram se eu tinha algo a dizer, tomei um fôlego e comecei a falar. Eu disse que criaria o Lucas com todo amor e carinho, que ele teria uma vida digna, que eu ia dar a ele tudo o que eu tinha de melhor. Contei sobre minha vida, sobre como chorar o Eduardo sozinha depois que o pai dele nos deixou. Disse que sempre trabalhei duro, que sempre fui honesto e que tudo o que eu queria era poder dar uma chance pro meu neto crescer num lar seguro, onde ele fosse amado. Sei que não tenho muito, mas o que eu tenho, eu dou de coração. Eu falei essas palavras olhando direto nos olhos do juiz. Queria que ele sentisse que eu estava falando a verdade, que aquilo não era só um discurso para parecer bonita, mas sim uma promessa. Depois que terminei de falar, houve um silêncio na sala. Eu não sabia o que pensar, só senti o vazio daquela espera. O juiz olhou para mim, e eu vi que ele tinha um olhar que parecia compreender.
Ele falou que eu precisava de um tempo para revisar tudo, que primeiro verificar mais informações antes de tomar uma decisão, e aí, eu tive que sair sem saber o que ia acontecer, sem ter a certeza de que ia voltar para casa com Lucas. Voltei com ele de mão dada, e me lembro de como ele olhou para mim, com aquele olhar que parecia dizer, e agora, vovó? Eu só pude apertar a mão dele e tentar sorrir. Vai ficar tudo bem, meu amor, a vovó tá aqui. Mas eu também preciso acreditar nessas palavras. Nas semanas seguintes, eu tive que responder a mais perguntas, entregar documentos, receber visitas do assistente social em casa. Eles queriam ver como era o ambiente onde o Lucas ia morar, se era seguro, se eu tinha como cuidar dele. Cada vez que alguém vinha, eu ficava nervoso, mas tentava mostrar que a gente ia dar certo, que a gente ia ser uma família, mesmo com tudo que aconteceu. Senhora tem certeza de que vai dar conta? Eu olhei para ela e disse, eu criei meu filho sozinho, eu criei ele com amor e eu vou criar o Lucas também. Talvez não fosse a resposta que eles esperavam, mas era verdade. E era a única coisa que eu poderia oferecer. No fundo, eu sabia que minha luta não era só contra a burocracia, era contra o preconceito, contra as dúvidas que as pessoas tinham sobre a minha capacidade. Porque eu era uma avó, e na cabeça de muitos, avós só servem para cuidar por um tempo, mas não para criar uma criança sozinha. Mas eu não era nenhuma avó do Lucas, e eu tinha que lutar até o fim por ele, provar que eu não era bom o suficiente. Eu sabia que iria fazer de tudo para ser a melhor avó e mãe que ele pudesse ter. Depois primeira audiência, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu sabia que não ia ser fácil, mas ver Lucas todos os dias, acordar com seu sorriso, ouvir sua risada inocente enquanto brincava pela casa, tudo isso me dava força para continuar. Eu sabia que, enquanto aquele tinha sorriso para cuidar, eu teria motivo para lutar e era exatamente o que eu fazia todos os dias, do momento em que acordava até quando ia dormir. Lucas chegou na minha vida como um raio de sol num dia nublado. Eu tinha me acostumado a viver sozinho, a cuidar de mim mesma, com minha rotina tranquila e minhas afazeres diários. Mas de repente, minha casa estava cheia de vida. Brinquedos espalhados pelo chão, risadinhas vindo do quintal, e aquela vozinha doce me chama de vovó a cada 5 minutos. Eu me sinto mais viva do que nunca. Uma força que nem sabia que tinha. De manhã, eu sempre acordava antes dele. Gostava de preparar um café da manhã caprichado, com pão fresquinho, suco de laranja e aquele bolo de fubá que ele adorava. Quando ele acordava e descia correndo pelas escadas, com os cabelos ainda bagunçados e os olhos brilhando de alegria, parecia que o dia começava de verdade. Bom dia, vovó. Ele dizia, se jogando nos meus braços, e eu apertava ele com força, sentindo aquele corpinho quente e frágil contra o meu, como se estivesse abraçando o mundo inteiro. Nosso ritual matinal era simples, mas cheio de carinho. Lucas sentou-se à mesa e começou a contar sobre os sonhos que tinha tido, histórias cheias de monstros, heróis e aventuras incríveis. Eu ouvia tudo, encantado, e perguntava sobre cada detalhe, só para ver ele se animar mais e mais. Quando ele falava, seus olhos brilhavam e eu via o quanto ele era inteligente, esperto, curioso, e me dava uma tristeza saber que ele já tinha passado por tanto, que já tinha enfrentado o abandono de quem deveria cuidar dele. Mas ao mesmo tempo, eu senti um orgulho imenso por ver como ele era forte, como ele tinha aquela luz dentro de si que ninguém, nem mesmo o mundo com suas dificuldades, poderia apagar. Passávamos nossos dias juntos, e cada dia era uma nova aventura. Levava-o para o parque, onde ele adorava correr atrás dos passarinhos e se balançar no escorregador. Comprávamos pipoca e sentávamos no banco, olhando o movimento ao redor. E ele sempre tinha uma pergunta, algo novo para aprender. Vovó, por que o céu é azul? Vovó, para onde vão as formigas quando chove? E eu fiz o possível para responder tudo, mesmo que às vezes não quis saber a resposta, porque o que importava era ele saber que poderia perguntar, que poderia explorar o mundo ao meu lado, e que eu estaria lá para ele. Às vezes, Lucas me perguntava sobre seus pais. E essa era a parte mais difícil. Ele queria saber onde eles estavam, porque não vinham buscá-lo. Eu não tinha respostas simples, porque a verdade era dura demais para ele, mas também não queria mentir, não queria esconder dele o que ele tinha o direito de saber. Seus pais estão por aí, meu amor, eu disse, mas eles ainda não entenderam o quanto você é especial. Venham atrás de você, mas enquanto isso, eu estou aqui e vou ficar aqui o tempo que você precisar.
e ele me abraçou com força, como se quisesse se certificar de que eu não ia a lugar nenhum. E eu o abracei de volta, querendo que ele soubesse, com cada fibra do meu ser, que isso era uma promessa. À noite, antes de dormir, a gente tinha outro ritual. Eu sempre lia uma história para ele, e ele escolheu o livro. Ele adorava histórias de aventura, de heróis que enfrentavam monstros e saíam vitoriosos. E toda vez que terminamos um capítulo, ele se aconchegava na cama, com os olhos começando a se fechar, e dizia: "Vovó, você acha que eu sou forte como esses heróis?" E eu sorria, acariciava seu cabelo e dizia: "Você é mais forte, meu amor. Porque esses heróis são de mentira, mas você é real." Ele sorria, meio sonolento, e dormia tranquilo, segurando minha mão. Cada dia que passava, eu me sentia mais conectado a ele. Era como se Lucas fosse uma parte de mim que eu tinha perdido e finalmente reencontrado. E eu sabia que ele sentia o mesmo. Ele confiava em mim, dependia de mim, e isso me dava uma responsabilidade enorme, mas também um propósito que eu não sabia que necessariamente. Me lembrei de uma noite em que, depois de um dia longo, ele se virou para mim e disse: "Vovó, eu te amo." E não eram só palavras jogadas ao vento, eram palavras cheias de significado, como se ele estivesse dizendo: "Eu confio em você." E eu senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas eram lágrimas de felicidade. Porque naquele momento, eu sabia que, por mais que o futuro fosse incerto, eu tinha conseguido dar a ele o que mais importava, um lar cheio de amor. Eu continuo enfrentando as burocracias, as visitas do assistente social, as perguntas sem fim. Cada visita era uma nova avaliação, uma nova oportunidade para eles tentarem encontrar algo que eu não estivesse fazendo certo. Mas eu não deixava isso me abalar. Porque cada noite que eu deitava Lucas na cama, cada vez que ele segurava minha mão para dormir, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Não era só sobre provar que eu podia cuidar dele. Ter alguém que estivesse sempre lá, nos bons e nos maus momentos, e isso, nenhum papel, nenhuma avaliação poderia medir. Ainda havia um longo caminho pela frente, e eu sabia que não ia ser fácil. Mas toda vez que Lucas me chamava de vovó com aquele sorriso que iluminava tudo ao redor, eu sentia que podia enfrentar qualquer coisa, porque o amor que eu tinha por ele era maior que qualquer dificuldade, maior que qualquer julgamento, e esse amor era minha força, o meu escudo, a minha razão de continuar lutando. Porque cada batalha que eu venci, cada obstáculo que superava, me levava um passo mais perto de dar ao meu neto a vida que ele merecia. Eu descobri que o pior passado tinha, que o mais difícil tinha sido aquela decisão de lutar pela guarda do Lucas e enfrentar tudo e todos para dar a ele um lar, mas eu estava enganado. A vida ainda tinha muitos desafios para colocar no nosso caminho, e cada um deles me mostrou que o amor, às vezes, precisa ser mais forte do que eu poderia imaginar. Era um sábado de manhã quando tudo mudou. Lucas tinha acordado animado, como sempre, falando sobre como queria ir ao parque e brincar no balanço. Ele estava com aquela energia que só uma criança feliz consegue ter. Mas, enquanto ele se vestia para sairmos, notei que ele não parava de tossir. No começo, achei que era só uma gripe boba, algo que passaria logo, mas a tosse contínua, e quando vi seus olhos lacrimejando, meu coração apertou de um jeito que eu não conseguia explicar. Decidi que melhor era levá-lo ao médico, só para ter certeza de que não era nada sério. Ele entrou no consultório segurando minha mão, meio tímido, mas ainda sorrindo. O doutor era um homem gentil, disse para o Lucas sobre seus brinquedos favoritos enquanto o examinava. Eu tentava manter o sorriso, mas por dentro eu já estava nervoso, rezando para que não fosse nada grave. Que fazer alguns exames. O tempo que me informou esperando pelos resultados foi um dos mais angustiantes da vida. Tentei manter a calma, fiz de tudo para que Lucas não percebesse a minha preocupação. Fomos ao parquinho, compramos sorvete, até voltamos para casa e assistimos aos desenhos animados que ele tanto gostava. Mas por dentro, meu coração estava em pedaços, imaginando todos os possíveis cenários. O que eu faria se ele estivesse doente? Quando finalmente recebi os resultados, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O médico explicou que Lucas tinha uma condição respiratória que precisaria de tratamento contínuo. Nada que colocasse sua vida em risco imediato, mas algo que exigia cuidados, medicação e, claro, muito mais atenção do que eu já estava dando. Eu ouvi tudo em silêncio, tentando processar. Quando ele terminou de explicar, eu perguntei: "Ele vai ficar bem, não vai?"
E o médico enviou e disse, com o tratamento certo e os cuidados adequados, sim. E naquele momento eu pensei que não importava o que visse, eu estaria ali, do lado do Lucas, para enfrentar tudo. Os dias seguintes foram difíceis. Tive que aprender uma nova rotina, entre as idas ao hospital, as consultas, os remédios, e ainda tentando manter uma vida normal para o Lucas. Ele, tão pequenininho, era um guerreiro, nunca reclamou, mesmo quando eu tinha que tomar remédio ou ficar quietinho para os exames. Quando eu perguntava se ele estava bem, ele só sorria e dizia, eu estou bem, eu sou forte. E era isso que me dava força também. Ver aquela coragem num corpinho tão frágil me fez acreditar que podíamos superar qualquer coisa. Eu me lembro de uma noite em particular, quando tudo parecia mais difícil. Lucas tinha tido um dia cheio e estava mais cansado do que o normal. Eu fiquei ao lado dele na cama, fazendo carinho em seus cabelos, cantando uma música baixinho para ajudá-lo a dormir. Ele segurou minha mão e sussurrou, vovó, você acha que eu vou melhorar? E naquele momento, eu senti um nó na garganta que mal me deixava falar, mas eu sabia que deveria ser forte por ele. Claro que vai, meu amor, eu disse, tentando manter a voz muito firme. Forte, e nós vamos passar por isso juntos, tá bom? Ele apenas assentiu com a cabeça e fechou os olhos, ainda segurando a minha mão. Depois que ele adormeceu, eu fui para a cozinha e comecei a chorar. Chorei como não chorava há muito tempo, porque eu sabia que tinha que ser forte, mas também sabia que às vezes era demais para uma pessoa só. Eu estava cansada, preocupava-me e tinha medo. Medo de não conseguir dar ao Lucas o que ele precisasse, medo de que eu falhasse em ser a avó que ele merecia. Sentia há muito tempo esperança. Não sei explicar de onde veio, mas era como se uma voz suave sussurrasse no meu coração que eu não estava sozinho, que eu pudesse pedir ajuda, que havia pessoas boas ao nosso redor que estariam dispostas a nos apoiar. No dia seguinte, fui até a igreja do bairro. Não frequentava muito, mas sabia que era um lugar onde poderia encontrar paz. Contei minha história para o padre, falei sobre o Lucas, sobre o quanto eu o amava e o quanto tinha medo de não foi suficiente. Ele me ouviu com paciência e, quando terminei, ele disse algo que nunca esqueceu. Dona Helena, o amor que a senhora sente por esse menino já é um milagre. Seu coração e no amor que vocês se unem, o resto vai se ajeitar. Saí dali me sentindo mais leve, como se tivesse encontrado uma nova força para continuar. E foi assim que os dias foram passando. Eu aprendi a pedir ajuda quando rapidamente, e aos poucos, amigos e vizinhos se aproximaram, oferecendo uma carona para o hospital, ajudando com as despesas dos remédios, ou simplesmente levando um prato de remédios, comida para casa quando sabia que eu não teria tempo de cozinhar. E o Lucas, ele continuou sendo o mesmo menino alegre e carinhoso, que transformava cada pequeno gesto em um momento especial. Eu sinto que tudo vale a pena. Um dia, quando estávamos voltando de uma consulta, ele me olhou e disse, vovó, quando eu crescer, eu quero cuidar de você, igual você cuida de mim. Eu fiquei sem palavras, apenas sorri e o abracei bem apertado, porque naquele momento, eu sabia que todo o esforço, toda a luta, toda a dor, estava sendo transformada em algo belo e puro, meu mundo, e eu sabia que, enquanto ele estivesse ao meu lado, eu seria capaz de enfrentar qualquer coisa. Essa foi uma das muitas batalhas que enfrentamos juntos, mas cada uma delas me mostrou que o amor é mais forte do que qualquer obstáculo, e que, por mais difíceis que sejam os caminhos, sempre existe uma luz para guiar nossos passos. Para mim, essa luz era o sorriso do Lucas, e ele sabia que, enquanto eu pudesse, fizesse de tudo para que ele nunca deixasse de sorrir. Cuidar do Lucas me fez redescobrir um lado meu que eu nem sabia que ainda existia. Aquele amor puro e genuíno que te faz esquecer de tudo só para ver o sorriso de alguém que você ama. Mas nem todos os dias eram simples, e em algumas noites eu me pegava pensando em como a nossa vida tinha mudado de repente, e em tudo que ainda poderia acontecer. Foi em uma daquelas noites, enquanto eu tentava pegar no sono, que recebi uma ligação que eu nunca esperei. Era o pai do Lucas, meu próprio filho, ligando depois de meses sem dar notícias. Por um momento, eu fiquei em choque, sem saber se deveria atender ou não. Meu coração batia acelerado, e eu sabia que, qualquer que fosse a razão para aquela ligação, não seria algo simples de lidar, mas eu respirava fundo e atendia. Do outro lado da linha, a voz dele estava diferente, como se estivesse arrependido e, ao mesmo tempo, tentando esconder o nervosismo.
Oi, mãe, faz tempo, né? Disse ele, com uma risada sem graça que não me enganou. Eu não sabia se queria chorar de raiva ou de rompimento por finalmente ouvir a voz dele, mas me segurei. Perguntei como ele estava aí, sem rodeios, fui direto ao ponto. Por que você sumiu, meu filho? E o que você quer agora? Eu queria entender o que tinha levado meu próprio filho a abandonar o Lucas daquela maneira, e se houvesse alguma chance de ele perceber o erro que tinha traição. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que abandonar o Lucas foi errado, e não passo um dia sem pensar nisso. Eu estava preparado. Eu e a Patrícia, nós, estávamos brigando muito, e parecia que nada ia dar certo. A gente achou que o melhor era deixar o Lucas com você até as coisas se ajeitarem. Eu ouvi tudo aquilo e, por um momento, senti uma raiva tão grande, um nó na garganta que quase não me deixou falar. Como ele poderia simplesmente achar que eu deixasse com o Lucas resolveria tudo? Próprio filho? Eu queria gritar, perguntar por que ele não tinha vindo ver o menino, por que tinha deixado tudo nas minhas mãos. Mas ao invés disso, eu respirei fundo e falei com a calma que só uma mãe poderia ter. Lucas não é um problema para ser deixado com alguém até vocês se ajeitarem. Ele é uma criança. O seu filho merece pais que sejam presentes, que se importam, e não alguém que fuja na primeira dificuldade. Do outro lado, ele suspirou, e eu pude ouvir a voz dele tremer um pouco. Eu sei, mãe, eu sei, mas saber não era o suficiente. Era preciso agir. Depois daquela ligação, fiquei acordado por horas, pensando no que faria se ele realmente quisesse voltar e tentar recuperar o tempo perdido. Por um lado, eu queria que o Lucas tivesse o pai por perto, que pudesse crescer sabendo que era amado por todos, mas, por outro, eu tinha medo de que ele e a Patrícia não estivessem prontos, e que essa volta só trouxesse mais confusão para a vida do meu neto. Eu queria proteger o Lucas de todo jeito, mas também sabia que não podia decidir tudo por ele. Ele tinha o direito de conhecer o pai, de entender o que estava acontecendo. Os dias foram passando, e para minha surpresa, meu filho começou a aparecer mais vezes. De início, ele vinha em horários estranhos, quase como se estivesse testando as águas, ver se eu ia aquilo aceitar. Ele tentava brincar com o Lucas, perguntava sobre a escola, e o menino, tão inocente, aceitava tudo de braços abertos, como se não entendesse a gravidade de tudo o que tinha acontecido. Para ele, aquele era o pai que tinha voltado para casa, e era só isso que importava. Para mim, cada visita era uma mistura de sentimentos que eu mal conseguia explicar. Foi então que um dia ele me chamou para conversar, dizendo que falar sério sobre o futuro do Lucas. Eu sabia que aquela conversa uma hora teria que acontecer, mas ainda assim, eu senti o coração apertado. Sentamos na sala, e ele começou dizendo que queria tentar recuperar a guarda do filho, que ele e a Patrícia estavam pensando em voltar para a cidade e criar o Lucas juntos como se tudo pudesse ser resolvido num passe de mágica, e isso me deixou angustiada. Que as coisas funcionavam, e ele precisava entender isso. Eu ouvi tudo com calma, mas quando ele terminou, eu olhei bem nos olhos dele e disse, eu não vou impedir você de ser pai do Lucas, mas eu vou proteger ele de tudo que eu puder, mesmo que isso signifique que você não vai poder simplesmente aparecer e mudar tudo de novo. Se você quer ser o pai que ele merece, então precisa mostrar que está pronto para ser responsável, para estar presente, não só nos dias bons, mas principalmente nos difíceis. Eu sabia que estava sendo dura, mas era verdade. Ele ficou em silêncio por um tempo, e eu pude ver nos olhos dele que aquelas palavras tinham mexido com ele. Talvez ele nunca tivesse parado para pensar no que realmente queria ser pai. Talvez achasse que era só questão de querer e pronto, tudo voltaria a ser como antes. Mas a vida não era assim e, mais do que nunca, eu preciso ter certeza de que Lucas não sofreria mais uma vez. A partir daquele dia, ele começou a tentar mais. Aparecia nos horários normais, levava o Lucas para passear, e aos poucos, parecia que ele estava realmente se esforçando para entender o que queria ser pai. Mas, para mim, ainda era um processo de aprendizado, uma batalha diária para equilibrar tudo. Eu queria dar uma chance a ele, mas não podia esquecer que o Lucas era uma prioridade. Estava pronto para fazer o que fosse necessário para observá-lo. Lucas, no meio de tudo isso, continuava a ser o menino alegre e amor de sempre.
Ele era minha força, e cada vez que eu via ele rindo e brincando, eu sabia que estava fazendo certo. Mas também sabia que, no fundo, ele tinha perguntas que ainda não sabia como fazer. Ele sentia a falta dos pais, e por mais que eu tentasse preencher aquele vazio, eu sabia que era um lugar que só eles poderiam ocupar, se meu filho decidisse ficar. Ele fez isso por motivos certos, porque amar alguém é mais do que querer estar por perto. Ainda havia muita coisa para resolver, muitos sentimentos para entender, mas eu sabia que, qualquer que fosse o resultado, o amor pelo Lucas seria a minha bússola, e eu nunca deixaria que ele se sentisse sozinho novamente. Porque, no final das contas, era isso que deveria ser família. Estar ali, nos momentos bons e ruins, e mostrar que, mesmo quando tudo parece difícil, sempre existe um caminho para seguir em frente. Depois de tantas conversas, discutindo e noites mal dormidas, eu senti que finalmente estávamos chegando a um ponto crucial. Era como se cada decisão que eu tomava fosse uma peça de um quebra-cabeça maior, e eu tinha que ter muito cuidado para encaixá-las no lugar certo. O Lucas era minha prioridade, sempre foi, e ver o esforço do meu filho para se reconectar com ele mexia comigo de uma maneira que eu não sabia explicar, por mais que eu ainda tivesse medo. Lá no fundo, eu queria acreditar que tudo aquilo poderia ter um final feliz. Mas a vida não deixa as coisas simples, e justamente quando parecia que tudo estava começando a se ajeitar, a Patrícia reapareceu. Ela tinha estado fora por tanto tempo que eu quase tinha me esquecido da presença dela na vida do Lucas. Quase. Mas é claro que, assim que ela voltou, tudo ficou mais complicado. Ela também queria ver o filho, disse que estava disposta a fazer o que era preciso para ter uma nova chance, e eu não podia simplesmente negar isso. Preocupado, eu sabia que o Lucas tinha o direito de conhecer a mãe. Quando ela apareceu na minha porta pela primeira vez, eu não sabia o que esperar. Lembro que, assim que vi o carro estacionando em frente à minha casa, meu coração começou a bater mais forte, e de repente, todas aquelas lembranças de antes, de como tudo tinha começado, voltei. Eu pude ver o Lucas brincando no quintal, distraído, e meu maior medo era que essa nova visita trouxesse mais confusão para a vida dele, mas não podia evitar abrir a porta e, lá estava ela, com um olhar meio perdido, meio ansioso, como se estivesse tentando encontrar coragem para dar o próximo passo. Ela me cumpriu com um sorriso tímido e disse se pudesse entrar. Eu assenti e a deixei entrar, e por um momento, fiquei em silêncio na sala, cada uma tentando entender como aquela situação tinha chegado a esse ponto. Eu vim ver o Lucas, disse ela, como se precisasse confirmar para si mesma que aquilo era real. Eu sei que faz tempo, e sei que errei, mas eu quero recuperar as coisas. Eu ouvi aquelas palavras e senti uma mistura de emoções. Por um lado, era bom ouvir que ela queria tentar, mas por outro, eu não pude esquecer de todas as vezes que ela desapareceu, deixando Lucas para trás. Eu fui honesto com ela. Disse que não era tão simples assim, que as palavras eram bonitas, mas que era preciso mais do que promessas para reconstruir a confiança de que ela tinha quebrada. Lucas é um menino maravilhoso, eu disse, tentando não deixar minha voz tremer. E ele merece pais que estejam prontos para cuidar dele de verdade, não só quando as coisas são simples. Eu pude ver que minhas palavras afetaram, e por um momento, parecia que ela ia desistir e ir embora. Mas então, ela respirou fundo e disse, eu sei, Dona Helena, vocês confiam em mim de novo, mas estou disposto a fazer o que for preciso. Foi difícil para mim acreditar completamente naquelas palavras, mas eu também sabia que não era apenas negar a ela a chance de se redimir. Então, fizemos um acordo. Ela poderia passar um tempo com o Lucas, mas eu ficaria por perto, observando tudo, para ter certeza de que ele estaria bem. Os primeiros encontros foram estranhos, meio estranhos, como se eles fossem completos estranhos. Lucas olhou para ela com curiosidade, mas também com um certo recebimento, e eu pude entender por quê. A mãe era uma figura distante, alguém que tinha ido embora e deixou um vazio que ele não sabia como preencher. Mas com o passar dos dias, eu comecei a notar pequenas mudanças. Ela realmente se esforçava para se aproximar, trazia brinquedos, tentava conversar sobre as coisas que ele gostava, e, aos poucos, Lucas começou a baixar a guarda. Ele era só uma criança, afinal de contas, e tudo que ele queria era ser amado. Ele não entendeu a complexidade das decisões dos adultos, não via as feridas que ainda precisavam cicatrizar.
Ele só queria abraços, carinho, e eu via nos olhos dele uma esperança, que eu não tinha visto antes. Ainda assim, para mim, cada dia era uma luta interna. Eu queria que tudo desse certo, mas também tinha que ser realista. Sabia que, se ela e o meu filho não estivessem prontos para essa responsabilidade, o Lucas sofreria mais uma vez, e eu não poderia deixar isso acontecer. Mas também não poderia deixar meu medo ser uma barreira que impedisse a possibilidade de algo bom. Eu tive que aprender a ter paciência, a observar e esperar, mesmo que meu coração estivesse sempre na expectativa de que algo acontecesse. Pode dar errado. Foi então que, num desses encontros, ela fez algo que eu nunca esperei. Quando já estava se despedindo do Lucas, ela se ajoelhou na frente dele e disse, com lágrimas nos olhos, "Me desculpa, filho. Eu sei que eu errei, que fui embora quando você mais precisa de mim. Eu não sei se você consegue entender isso agora, mas eu quero que você saiba que eu te amo." Eu vi o Lucas ficar parado por um momento, confuso, mas então ele se mudou dela e o abraçou, como se não houvesse nada mais importante no mundo naquele momento. Aquela cena me cortezes por dentro e, ao mesmo tempo, me fez enxergar que talvez ainda houvesse uma chance. Eu vi uma sinceridade nos olhos dela que eu não tinha visto antes, e, naquele instante, eu percebi que, por mais difícil que fosse, eu tinha que permitir que ela tentasse. Era isso que Lucas merecia, a chance de ter uma família que o acumulasse de verdade. Mas eu também sabia que ainda teria muitos desafios pela frente. Apaga o passado, ele construiu o futuro, tijolo por tijolo, dia após dia. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora, eu me senti sozinho na cozinha e chorei. Chorei por todas as vezes que me senti impotente, por todas as vezes que tive que ser forte por alguém que eu amava. Mas também chorei de colapso, por finalmente sentir que havia uma esperança, uma luz no fim daquele túnel escuro. Eu sabia que as coisas ainda não estavam resolvidas, que ainda teria dias difíceis, mas pela primeira vez em muito tempo, eu consegui ver um caminho e isso era mais do que suficiente para me dar forças para continuar lutando. No fim, o que importava para mim era o sorriso do Lucas. Era vê-lo feliz, seguro, sabendo que havia pessoas que o amavam, e enquanto eu tinha forças, eu faria de tudo para garantir que ele nunca mais sentisse que estava sozinho no mundo. Porque essa era a promessa que eu fiz para mim mesma, no dia em que ele entrou pela primeira vez naquela casa, de ser o porto seguro dele, de proteger o coração daquele menino que já tinha passado por tanta coisa. Isso eu nunca deixaria de fazer, não importava o que acontecesse. Os dias passaram, e a vida em casa se tornou um ciclo de pequenas alegrias e desafios constantes. O Lucas estava começando a se adaptar à presença da mãe, e eu o via com um sorriso no rosto enquanto brincava com ela. Mas havia sempre aquela sensação de que o passado ainda pairava no ar, como uma sombra que se recusava a desaparecer completamente. A Patrícia parecia estar se esforçando, mas eu não consegui deixar de questionar até quando ela conseguiria manter essa nova postura. Promessas é feita de ações. Foi numa manhã ensolarada que eu recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era assistente social, e sua voz grave trouxe um novo turbilhão de emoções. Dona Helena, precisamos conversar. A situação da Patrícia está sendo reavaliada e queremos discutir a guarda fazer Lucas. Meu coração disparou. Eu sabia que a Patrícia tinha o direito de tentar, mas e se essa tentativa não fosse suficiente, se tudo que eu fiz para proteger o Lucas estava prestes a ser desmoronado? Convidei uma assistente social para um café em casa. Quando ela chegou, percebeu que sua expressão era séria. Eu entendo que essa situação é complexa e que há sentimentos fortes envolvidos, ela começou. Mas a Patrícia está mostrando um progresso significativo. Estamos considerando a possibilidade de que ela possa recuperar a guarda do Lucas. Senti meu estômago revirar. Como eu poderia permitir que o Lucas voltasse a viver com alguém que o abandonou? Eu respirei fundo e tentei falar com calma. Ela está melhorando, eu concordo, mas isso não apagou o passado. Eu só quero que o Lucas esteja seguro. Eu não posso deixar que ele volte a ser ferido. A assistente social escutou, mas eu percebia que sua posição era complicada. Ela estava ali para avaliar o que era melhor para a criança, mas a resposta não era simples o que era melhor para o Lucas. Minha proteção. Os dias seguintes foram de pura tensão. Eu e o Lucas começamos a conversar mais abertamente sobre os sentimentos dele. Ele era apenas uma criança, mas seus olhos refletiram uma sabedoria que me aprendeu.
Vovó, eu gosto da mamãe. Ela é legal. Ele perguntou, e eu sabia que a inocência dele era uma faca de duas gumas. Eu queria que ele fosse feliz, mas também queria que ele fosse protegido. E você também gosta de mim, não é? Eu perguntei, tentando reafirmar nosso vínculo, e ele respondeu com um sorriso que me derretia o coração assim, vovó. Mas havia algo em mim que não podia ignorar. Eu queria ser uma mãe para ele, mas nunca poderia substituir a Patrícia. O coração do Lucas foi dividido, e eu percebia que estava lutando contra um amor que era maior do que eu. Eu queria que ele tivesse tudo, mas, acima de tudo, eu queria que ele fosse feliz. E eu sabia que, para isso, precisava deixar que as coisas tomassem seu curso natural. A Patrícia vinha fazendo esforços para construir um relacionamento saudável com o Lucas, mas cada interação ainda era um teste de resistência para mim. Eu a observava, de longe, tentando captar qualquer sinal de que ela estava pronta para assumir a responsabilidade novamente. Mas o que eu realmente via era uma mãe tentando, um coração quebrado se recuperava. Eu sabia que ela tinha suas próprias lutas internas e que, de alguma forma, também precisava do Lucas para se sentir completa. Com o passar das semanas, o assistente social fez visitas regulares e eu percebi que Lucas estava se adaptando. Ele estava começando a falar mais sobre os momentos que passava com a mãe. Em algumas noites, ele até me contava como ela fazia suas comidas favoritas e como riam juntos. Isso me deu uma luz de esperança, mas, ao mesmo tempo, uma ponta de insegurança afinal. Eu estava vendo o amor que ele tinha por ela crescer, e, mais cedo ou mais tarde, eu teria que enfrentar a verdade. A situação foi se arrastando, e a pressão começou a me afetar. Eu sabia que, se a Patrícia continuasse nesse caminho, talvez a guarda fosse devolvida a ela, mas era difícil deixar isso acontecer. Numa noite, sentada na sala, eu confessei minhas angústias ao meu filho. Eu só quero que você e Lucas sejam felizes, mas eu não consigo evitar de sentir que estou perdendo ele. Ele me abraçou, e, naquele momento, percebeu que ele também estava sofrendo. Mãe, ele te ama. Mas será que isso seria suficiente para manter a guarda? A pressão aumentou quando uma assistente social me chamou para uma reunião. Dona Helena, precisamos discutir a situação da Patrícia. Estamos preparados de que ela está pronta para recuperar a guarda do Lucas. O que eu ouvia não fazia sentido. O que eu tinha feito por ele, o amor e os sacrifícios que fiz não eram suficientes. Tinha que tomar uma decisão. Quando finalmente chegou o dia da audiência, eu estava nervoso. Sentada no tribunal, esperava que o juiz olhasse para mim e visse a história que construímos juntos. Ele olhou para as duas e meu coração disparou. Eu sabia que precisava ser honesto, mas também não queria que minha sinceridade fosse vista como uma barreira para Patrícia. Era um dilema que eu não estava preparado para enfrentar. Então, respirei fundo e falei, com a voz trêmula, eu só quero o melhor para o Lucas. Eu quero que ele tenha o amor e o apoio que merece, e que a Patrícia esteja realmente disposta a ser a mãe que ele precisa. As palavras saíram como um desabafo e, assim que terminei, o juiz fez uma pausa e olhou para o Lucas, que estava lá, quieto, segurando a mão da mãe. E então, em um ato inesperado, ele disse, eu não posso devolver a guarda a ninguém sem antes garantir que a criança esteja segura e feliz. O que quero é o bem de Lucas. E isso significa que todos vocês precisam trabalhar juntos. Essa foi uma decisão que eu nunca esperaria. Ele não decidiu nada naquele momento, mas, pela vez, sentiu que havia uma esperança primeira de que minha voz tinha sido ouvida. Nos meses seguintes, seguimos o caminho da coparentalidade. Nas visitas contínuas, e Patrícia estava se esforçando para ser a mãe que Lucas merecia. Com o tempo, eu percebi que o amor não precisava ser uma questão de posse, mas de acessível e crescimento. Lucas estava florescendo, e eu sabia que, independentemente de onde sua jornada o levasse, eu sempre estaria lá para guiá-lo. Daquele dia em diante, a vida ganhou um novo significado. O amor que enviamos um pelo outro não era uma competição, mas uma oportunidade de crescermos juntos. E, enquanto assistia ao meu neto brincar com a mãe, sentindo que a vida estava finalmente seguindo um curso saudável, percebi que, acima de tudo, o que eu realmente queria era vê-lo feliz. Se isso significasse deixá-lo se aproximar da mãe, então eu faria isso com todo o meu coração.